E aí galera, seguinte, vídeo de hoje a gente vai falar sobre Viking. Então pra galera aí que curte uma Viking, a piazada aí que gosta de dar um rolê, tal, a gente vai falar sobre o nível de qualidade dessa bicicleta. Então vamos explicar para vocês, porque muita gente tem utilizado a Viking de forma errada. Não digo que é forma errada, mas não para o que ela foi feita, tá? Na verdade, quando a gente fala em Viking, a gente tem que entender o seguinte: o que é Viking? Viking é só o quadro da bike, tá? Então essa bike ela vem para as lojas, tanto por exemplo aqui para Just Bike ou para qualquer loja, vem só o quadro da bicicleta, só o frame, só essa parte colorida que você está vendo. E as peças são escolhidas e montadas em cada loja de forma totalmente diferente. Então quando a gente fala, que nem no enunciado desse vídeo, a Viking é boa, aí vai lá, depende a Viking. O quadro Viking é um quadro legal, é um quadro resistente desde que você respeite alguns parâmetros da bike. Por exemplo, no próprio quadro vem aqui escrito só utilizar rotor de 180 milímetros, até 180 milímetros. Ou seja, não dá para usar discos maiores que isso. Suspensão, eu vejo a galera catando e botando uma suspensão bem alta, né? Suspensão aí com 130, 160 milímetros de curso. Esse quadro ele não suporta, porque quando você coloca a suspensão com curso maior, você altera o ângulo de caixa de direção da bike. E você força mais o quadro, né? Porque a hora que você faz um salto ou algo assim, a bike bate no chão, a tendência é uma roda puxar o quadro para trás e a outra roda puxar a frente. Isso faz uma alavanca na bike, fazendo com que rache às vezes o quadro no meio. Ou o que eu vejo muito acontecer é quebrar a gancheira. Então aqui atrás, esse quadro, a gente tem que reparar que onde vai a gancheira aqui, ele é bem fininho. E essa pecinha que sobra aqui de alumínio no quadro atrás, vocês podem ver que o quadro aqui, ó, ele é bem fininho, tá vendo aí? Isso quebra o quadro no meio. Então, aqui nessa parte traseira onde vai engatado a roda, acaba rebentando e quebrando. Por quê? Porque não foi feito para suspensão muito alta e muito menos para discos grandes, né? Para discos de 203 milímetros atrás. Então, o primeiro ponto é isso. Quando a gente pergunta se a bike Viking é boa, a gente tem que analisar o contexto, né? As peças que foram montadas. Então, para você que está pensando em ter a sua Viking, presta atenção, olha qual a configuração que a bicicleta foi montada e se ela está respeitando esses parâmetros, ok? Outra coisa que a gente tem muito problema em Viking é compra Viking no impulso, começa a querer fazer sua graça, dar os pulos e tal, e as peças não foram feitas para isso. Então, por exemplo, suspensão. Essa bike que está aqui na minha frente é uma bike que custa R$ 1.500, tá? Só que detalhe, essa bike é uma bicicleta de passeio. Por mais que o quadro é um quadro Viking, mas a bike é feito para aquele rolê na cidade, aquele passeio, nada de gracinha, nada de pulo. Até porque, por exemplo, os eixos dessa bike são eixos furados, né? Que eles acabam entortando, quebrando muito fácil. Quando você desce uma escada, começa a levar pancada na bicicleta, isso começa a dar problema. Herbert, como que eu resolvo isso aí? Colocando um par de cubo cassete de qualidade. Então aí você tem que escolher a Viking que tenha o cubo cassete, né? Para não ter esses problemas. Segundo problema, suspensão. Essa suspensão é uma suspensão de 80 milímetros, uma suspensão de aço, ela é uma suspensão mais mole e a parte interna dela é uma parte interna mais frágil. Então o que acontece? Começa a fazer gracinha, vai carcassear, vai abrir folga nessa suspensão. Herbert, o que eu faço? Compra uma suspensão boa. Hoje existem várias suspensões em mercado de qualidade, por exemplo, a própria suspensão da Absolute Brutus é uma suspensão um pouco mais resistente, que vai aguentar um pouco mais, ou compra, por exemplo, uma suspensão da Suntour, ou uma RST Dirt, algo assim. Então você vai ter que investir na bicicleta numa suspensão que seja melhor. Aí vamos lá, detalhes que geralmente incomodam é isso, suspensão e cubos. Quando a gente fala no sistema de marcha, esses sistemas de marcha básico, como esse aqui é um Sanran de 21 marchas, ele não é feito para ficar vibrando, para ficar batendo, até porque é feito para uso na cidade, uso mais passeio, ok? Então quando você fala numa relação, uma transmissão de 2-1, ou você pega a sua Viking e coloca uma relação única, pega uma coroa única, pega uma roda livre,
ou se você pega um cubo cassete, existe alguns cogs que você coloca os espaçadores e deixa só com uma marcha única. E aqui na parte traseira, no lugar do câmbio, ou você vai usar um esticador de corrente para eliminar o câmbio de vez, ou você vai usar o próprio câmbio, mas com a corrente bem esticada e o sistema de marcha, o câmbio ele vai ficar ali só para funcionar como esticador de corrente. Então, para isso, se você quiser uma bike mais barata, essa vai ser a solução. Ou se você quer investir um pouquinho mais, aí você vai ter que montar ela numa configuração um pouco melhor. Por exemplo, hoje, uma configuração bem bacana que pode ser usada nessas bikes é o grupo Advent X da Microshift. É um sistema que ele vai funcionar muito bem, você pode usar com cassete de 8 velocidades ou de 9 velocidades. A galera tem utilizado para pulos e saltos e tudo mais. Inclusive, pessoal, essa bike aqui, ó, é com esse câmbio Advent X. Ele é bem robusto, né? Ele é mais rígido, tem o sistema de trava, então aqui ó, ele fica rígido e aqui ele fica molinho, tá vendo? Então, e aí você vai utilizar assim com uma relação coroa única e você pode usar até um esticador de corrente que a bike vai te atender. Existe também o Advent que ele não vem com toda essa amplitude de relação, ele vem com uma relação um pouco mais curta. Então você pode optar por essa transmissão, que é uma transmissão que vai aguentar aí a pancada, a pulação e tudo mais, sem te dar dor de cabeça, né? Então isso aqui é algo bacana. Então, esse é um dos detalhes que eu queria falar para você no sistema de marcha. Tá? Você pega uma Viking, um sisteminha de marcha simples, pode esperar dor de cabeça aí para você. Então, em resumo da situação geral, Herbert, a Viking é uma bike boa? Tudo depende das peças que foram montadas. Vamos lá? Vou te passar alguns requisitos e na hora de você escolher sua Viking, se você quer fazer um uso mais acentuado, fazer um uso de off-road ou de pulo e tudo mais, dirt, descer escadas e tudo mais, siga esses parâmetros. Uma boa suspensão 26, já feita para esse tipo de uso. Um exemplo é a RST Dirt, outro exemplo é a Absolute Brutus. Outra questão são os cubos. Opte por um par de cubo bacana, então opte por um cubo cassete. Vamos lá, cubo legal, cubo cassete Shimano TX 506 ou TX 505. Vai anotando aí. E essas peças eu também vou deixar o link delas aqui embaixo na descrição do vídeo dessas peças, caso você já tenha uma Viking e queira fazer um upgrade. A transmissão da bike, opte por um pé de vela coroa única, pode ser ponta quadrada, não precisa ser Hollowtech. Ponta quadrada vai atender legal, desde que seja um pé de vela bom. Um exemplo disso é o Absolute Wild, tá? Então, um pé de velinha bem bacana. Opte por uma transmissão legal. Então, um exemplo é essa transmissão que eu mostrei para você, que é a transmissão Advent X. Ou também você pode optar por um Shimano Kills de 1x9, ele tem a versão que é 1x10, 1x9, então um grupo bacana também que vai atender aí o seu rolê. Continuando, então a gente falou de suspensão, cubo e a transmissão, parte de pé de vela. Vamos falar de freios, né? Freios é algo que a gente não falou, mas, por exemplo, essa bike está montada com freio básico mecânico. Se você quer algo para realmente não dar dor de cabeça, um freio bacana, com uma boa durabilidade, é o freio Shimano MT200. Um freinho com custo-benefício bem legal. E Herbert, e rodas, né? Aros, tem o VMAX, muitas Viking já vem montada com VMAX, é um aro bom, resistente. Pneu, você pode optar por vários modelos, não é algo que vai dar uma grande diferença. E outras coisas, por exemplo, canote tem que ser um canote com carrinho embutido, pelo menos, né? Esse aqui é com carrinho separado, ó. Então isso aqui, se você der uma bundada nesse banco, o banco vai correr aqui, vai espanar esses frisos que tem aqui dentro. Outro item, guidão e mesa, de preferência com qualidade em alumínio 31.8. A mesa, você pode até optar por aquela mesa estilo DH, que é uma mesa bem bacana. Enfim, te passei aí alguns quesitos para você que quer uma Viking bacana ou já tem uma Viking e quer fazer algum upgrade para deixar a sua bike mais legal, ok? Espero que tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like no vídeo. Tá rolando a rifa no canal também, link na descrição. Valeu, até mais!